eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Jesus saiu de lá e foi para Nazaré, onde havia morado, acompanhado por seus discípulos. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitas pessoas que o ouviam ficaram surpresas. Elas se perguntavam, de onde ele tira essas ideias? Que sabedoria é essa que ele recebeu? De onde vem o seu poder para fazer milagres? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As irmãs dele não vivem entre nós? Eles ficaram desiludidos com ele e o rejeitaram. Jesus lhes disse: um profeta é tratado com respeito em todos os lugares, menos em sua cidade, entre os seus parentes e dentro de sua própria família. Por isso, Jesus não conseguiu fazer milagres ali, a não ser curar uns poucos doentes, impondo as mãos sobre eles. Ele ficou impressionado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinou nas vilas que havia perto dali. Ele reuniu os 12 discípulos e começou a enviá-los em duplas, dando autoridade para que expulsassem os espíritos maus. Ele lhes disse para não levarem nada, a não ser um bastão para ajudá-los na caminhada. Não deveriam levar pão, sacola e nem dinheiro em seus cintos. Eles poderiam usar sandálias, mas não deveriam levar qualquer peça a mais de roupa. Jesus lhes disse: quando vocês forem convidados para uma casa, fiquem lá até o momento de partirem. Se vocês não forem recebidos em algum lugar e as pessoas não os ouvirem, então, tire o pó dos seus pés quando saírem, como um protesto contra elas. Então, os discípulos foram dizendo às pessoas para se arrependerem. Eles expulsaram muitos demônios e curaram muitas pessoas que estavam doentes, colocando azeite na cabeça delas. O rei Herodes ouviu falar sobre Jesus, pois ele tinha se tornado conhecido. Algumas pessoas diziam: este é João Batista, que ressurgiu dos mortos. É por isso que ele tem poderes para fazer milagres. Outros diziam: ele é Elias. Outras pessoas ainda diziam: ele é um profeta como os outros profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu sobre isso, ele disse: ele é João Batista, a quem eu mandei decapitar. Ele foi ressuscitado, pois tinha sido Herodes quem dera ordens para prender João por causa de Herodias, a esposa do seu irmão, Filipe, com quem Herodes havia se casado. João tinha dito a Herodes: é contra a lei você se casar com a esposa do seu irmão. Então, Herodias tinha raiva de João e queria que ele morresse. Mas ela não era capaz de conseguir isso, pois Herodes sabia que João Batista era um homem santo, que fazia o que era certo. Herodes protegeu João e, embora o que João tinha lhe dito o tivesse deixado muito incomodado, ele ainda ficava feliz em ouvir o que João tinha a dizer. Herodias teve a sua oportunidade na festa de aniversário de Herodes. Ele deu um banquete para os nobres, oficiais militares e líderes importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou para eles. Herodes e seus convidados ficaram encantados com a dança. Então, Herodes disse à garota: você pode me pedir o que quiser, e eu lhe darei. Ele confirmou a sua promessa com um juramento: eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que eu devo pedir? Sua mãe lhe respondeu: a cabeça de João Batista. A garota voltou correndo e disse ao rei: eu quero que você me dê imediatamente a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou muito chateado, mas, por causa do juramento que fizera diante dos seus convidados, não quis recusar o pedido dela. Então, ele rapidamente enviou um carrasco para trazer a cabeça de João. Após decapitá-lo na prisão, o carrasco trouxe a cabeça de João em um prato e a deu para a garota, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, vieram e levaram o corpo e o enterraram. Os apóstolos retornaram e se reuniram com Jesus. Eles lhe disseram tudo o que tinham feito e o que haviam ensinado. Jesus lhes disse: venham comigo, apenas vocês. Nós iremos para um lugar calmo e descansaremos um pouco. Havia tantas pessoas vindo e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Então, eles foram de barco para um lugar sossegado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas os viram saindo e os reconheceram. Então, pessoas de todas as cidades vizinhas correram na frente e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e sentiu muita pena daquelas pessoas, pois elas eram como ovelhas sem um pastor. Assim, ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Estava anoitecendo e os discípulos de Jesus se aproximaram dele. Eles lhe disseram: estamos em um lugar muito isolado e está muito tarde.
Você deveria dizer para as pessoas irem comprar algo para comer nas vilas e nos sítios mais próximos. Mas Jesus respondeu: deem algo para eles comerem. Os discípulos responderam: o quê? Precisaríamos de mais de 200 moedas de prata para comprar pão para alimentar todas essas pessoas. Bem, quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. Vão e vejam. Eles foram e viram quantos pães tinham, e disseram a Jesus: 5 pães e 2 peixes. Jesus, então, disse para as pessoas se sentarem na grama, divididos em grupos. Elas se sentaram em grupos de 100 e de 50 pessoas cada. Então, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhando para o céu, ele abençoou a comida e repartiu os pães em pedaços. Depois, ele deu os pães aos discípulos, para que eles distribuíssem para as pessoas, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Então, eles recolheram as sobras de pão e de peixe, e encheram 12 cestos. Um total de 5.000 homens comeram naquele dia. Imediatamente após isso, Jesus orientou seus discípulos a voltarem para o barco. Eles deveriam ir antes dele para o povoado de Betsaida, do outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Assim que ele se despediu das pessoas, subiu a um monte para orar. Mais tarde, naquela noite, o barco estava no meio do lago, enquanto Jesus estava sozinho, ainda em terra. Ele conseguia vê-los sendo golpeados pelas ondas, enquanto tentavam remar com muita dificuldade, por causa do vento que soprava contra eles. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre a água. Ia passar adiante deles, mas quando o viram andando sobre a água, pensaram que ele era um fantasma. Eles gritaram, pois todos conseguiam vê-lo, e estavam totalmente amedrontados. Jesus rapidamente lhes disse: não se preocupem, sou eu, não tenham medo. Ele foi até eles, subiu no barco e o vento parou. Eles ficaram completamente chocados, pois não tinham entendido o significado do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, por causa de sua mente fechada. Depois de atravessarem o mar, eles chegaram à região de Genezaré e amarraram o barco. Conforme eles saíam do barco, as pessoas imediatamente reconheciam Jesus. Elas chegavam de todos os lugares próximos dali, trazendo os seus doentes em esteiras para o lugar onde ouviam que Jesus estava. Onde quer que eles fossem, nas vilas, cidades ou no campo, as pessoas levavam os doentes para as praças e imploravam para que Jesus deixasse que os doentes tocassem apenas na barra de suas roupas. E todos que o tocavam eram curados. Marcos capítulo 6. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.